Você olha para o mercado, veja o que a concorrência sofre com troca de treinadores. E você tem um absolutamente vencedor que até nos piores momentos ele acaba levando. Porque é muito competitivo. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores da América. Então, as competições para um treinador de futebol, sim, é claro, é um treinador europeu, é outro cenário na Europa, mas a América do Sul, ela é muito exigente. Fala, torcedor do Palmeiras, um vídeo aqui com muitas informações do Verdão nesta quarta-feira. Quer saber o que falou a mídia esportiva aqui? Fique no vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. E o Vinícius Nicoletti chegando aqui conosco também para trazer as informações dessa próxima partida de Copa do Brasil. Tudo bem, Nicoletti? Beijão, amigo. Bem-vindo. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. Enquanto o Palmeiras se preocupa com a questão jurídica envolvendo o técnico Abel Ferreira, que assinou um pré-contrato com o Al-Sadd do Catar e pode ser punido pela FIFA, multa de 5 milhões de euros, o treinador palmeirense prepara a equipe para o próximo jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, valendo vaga às oitavas de final da competição. Principal novidade na equipe pode ser a volta do argentino Aníbal Moreno. Ele teve um trauma no olho na partida contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores, ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras, mas está recuperado, treinando normalmente com a equipe, fazendo o trabalho de transição, pode reaparecer na equipe. Outro que está fazendo o trabalho normal aqui na academia de futebol é o atacante Endrick. Ele saiu machucado do último jogo contra o Independiente Del Valle, com um trauma na coxa, uma pancada, um edema, mas também se recuperou, teve tempo de recuperação e vive a expectativa dos últimos jogos com a camisa do Palmeiras. Penúltimo jogo contra o Botafogo de Ribeirão e depois a despedida diante do São Lourenço pela Libertadores na próxima semana. Outras boas notícias, 2 atacantes que estavam se recuperando de contusão, também estão treinando com o grupo, o Dudu e o Bruno Rodrigues. Inclusive eles participaram do jogo treino no final de semana contra o São Bento. E aí já também vive a expectativa de voltar à equipe. O Dudu com um pouquinho mais de cautela, não deve retornar nesse jogo diante do Botafogo, mas o Bruno Rodrigues sim, Bruno Rodrigues vive essa expectativa de ser relacionado novamente para a partida do Palmeiras. Elenco quase completo para pegar o Botafogo de Ribeirão. Lembrando que o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2-1 no Allianz Parque e avança às oitavas de final da Copa do Brasil com um empate. Valeu, Nicoletti, obrigada, trazendo as informações do Palmeiras, que leva esta vantagem para o interior de São Paulo nesse jogo de volta de Copa do Brasil. Agora, Calçade, essa história do Abel, que tem sido também pauta lá do Palmeiras, a gente tem até um histórico do que ele vivia naquele momento em que assina essa carta de intenção, né, de trocar o Palmeiras pelos Emirados. Até a nossa turma tem apuração lá no nosso site também, no espn.com.br, como isso também vai sendo conduzido pelo Palmeiras. E naquele momento, em outubro de 2023, o Palmeiras, eliminado da Libertadores na semifinal pelo Boca, no dia 5 de outubro, chegou a ficar 14 pontos atrás do líder Botafogo no Brasileirão, depois de 27 rodadas, e ficou 6 jogos sem vencer entre setembro e outubro. 2 empates e 4 derrotas. Ontem até o Vinícius Nicoletti esteve aqui com a gente também, a gente lembrava de como depois do título brasileiro ainda a questão era muito forte desse Abel fica ou não fica. A coletiva dele girou muito em torno disso, muito além do título brasileiro e de como se chegou a isso. Essa era a pauta nesse fim de ano do Palmeiras, essa permanência ou não do Abel. E aí ele parecia então numa tendência maior até de sair. Glaucio, ele tem todo o direito de assinar com outro clube, encerrar. Isso é do mundo do trabalho. A questão é que se isso gerar uma multa e ela for do Palmeiras, e se ele não avisou, se o Palmeiras também ficou sabendo agora, ele pode ter avisado depois, olha, assinei, estava cabeça quente, ele que pede tanto, cabeça fria, né, para os jogadores, com esse cenário que a gente mostrou, a cabeça estava quente, e ele falou, eu vou. Claro que é uma troca do Palmeiras num ambiente extremamente competitivo, porque é muito competitivo. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores da América. Então, as competições para um treinador de futebol, sim, é claro, é um treinador europeu, é outro cenário na Europa, mas a América do Sul, ela é muito exigente. Não é assim, qualquer um vem
e tira de letra. Não é assim. Muitos vieram e voltaram, do jeito que chegaram, voltaram para casa sem nada. Então o Abel é um sucesso. Aí ele viu algo que ele não gostou, achou que tinha chegado o momento, assinou. A questão é, ele avisou o Palmeiras sabia disso, o Palmeiras foi informado em que momento dessa assinatura. O problema é, quando você assina uma intenção, mas quando você assina algo que passa a valer. Então, assim, é um contrato, não é que ele assinou um documento que, tudo bem, é desistir. A assinatura está lá, então ele era esperado no Catar. E a partir disso gera uma ação na FIFA, 5 milhões de euros. Será que o Palmeiras vai pagar? Mesmo assim, o Palmeiras ainda sai no lucro. Por que lucro? Claro que é um prejuízo gerado pelo seu treinador. Mas você olha para o mercado, veja o que a concorrência sofre com troca de treinadores. E você tem um absolutamente vencedor que até nos piores momentos ele acaba levando. Ali nós vimos 27 rodadas, 14 pontos atrás. Em 11 rodadas ele foi campeão brasileiro e era inimaginável. Claro, muito por obra do Botafogo, que entregou o campeonato para quem quisesse. E o Palmeiras era o mais organizado naquele momento, falou, deixa comigo. Mas vamos ver se a gente vai ficar sabendo realmente dessa história, como o Palmeiras vai conduzir. Porque o Palmeiras, se tem uma coisa que ele não quer, a Leila já percebeu isso, é entrar em zona de atrito com alguém que está dando certo. E esse é o Abel. Ô Vinícius, nesse sentido, você acha que a relação ela ficou abalada, assim, né, em relação à direção do clube, mas ao torcedor, principalmente, né, que era o que o Donan falava? O que você pensa? E já, claro, sente por aí. E o Palmeiras está disposto a pagar? O Palmeiras que vai assumir isso, falar assim, a gente paga, então, não esquenta a cabeça? Porque não é um problema do Palmeiras, quem comprou o ingresso pro show foi o Abel. Sim. Então, depois você vai até falar um detalhe sobre isso, mas a gente sente que não tem relação à balada, principalmente com o torcedor do Palmeiras. Aí a diretoria do Palmeiras vai ter que, claro, se explicar com essa situação, e o técnico Abel Ferreira também. Quinta-feira tem jogo contra o Botafogo de Ribeirão, todo mundo querendo saber também dessa história, o posicionamento do treinador palmeirense, né? O Palmeiras sim se prepara para pagar essa multa, junto com o Abel Ferreira. Como eu disse, o Palmeiras já sabia dessa multa, esse pré-contrato, né? Há muito tempo, ou intenção, ou carta de intenção, há muito tempo, desde que renovou o contrato com o treinador. E aí fica o acordo, né? Ele vai ter que esclarecer como foi esse acordo na renovação. Você tem um pré-contrato? Tudo bem, quando chegar o problema a gente resolve, ou vamos deixar, nosso departamento jurídico toca. E então vai ter que explicar também essa situação. Sobre a discussão aí, um ponto que tem que ser destacado, é que o Abel Ferreira não recebeu nenhum adiantamento do Al Saad, mesmo assinando a carta de intenção ou pré-contrato. Então, eu entendi a metáfora do Marra aí, mas é como se a BBC de Londres chamasse o Marra para trabalhar lá na Premier League, ele assinasse um pré-contrato, e aí depois ele discutisse com a ESPN e fala, não, vou ficar na ESPN, aqui na ESPN é mais tranquilo, minha mulher não deixa eu viajar para Londres, vamos ficar aqui. E aí ele desiste. Então tem que ver o que está nesse contrato, porque se a BBC se sentir prejudicada porque o Marra assinou um pré-contrato, mas não recebeu nada, o Abel não recebeu nada, pelo menos essa informação que a gente tem, não recebeu nada do Al Saad. E aí tem que ver o que está escrito, então por isso há toda uma discussão jurídica também nessa situação. Mas se a penalidade acontecer, Palmeiras e Abel Ferreira estão preparados para pagar essa multa. Não, mas eu acho que envolve menos essa questão financeira. Milhões de euros. Fala, Marcos. Mas Nicolete, eu acho que envolve menos essa situação financeira. Porque quando um clube acerta com alguém... Se sente prejudicado, né? É claro, ele já desenvolveu um planejamento em cima daquilo. Sim, já temos esse técnico. Isso. Eu tinha como opção contratar Abel Ferreira, Bruno Vicário, Vinícius Nicolete e Fernando Campos. Vou pegar esse Abel Ferreira aqui. E aí, assim que ele assina... O Fernando Campos assina com um clube lá da Indonésia. Você, Bruno Vicário, assina com um clube do Equador e o Vinícius Nicolete... com o Bolonha. Então, assim, ele perdeu os três. Então, não tem como falar que o prejuízo é só financeiro. Tem um prejuízo de planejamento. Não, é isso. É só a gente se colocar, só a gente mudar o foco. Até se o Palmeiras perdesse o Abel e falar, não, agora eu vou trazer o Klopp. Aí o Klopp vai falar, eu vou. Não vou mais. Pô. Então, porque, Marra, até porque a assinatura foi em outubro.
Passaram aí quase 3 meses, né, que o clube está contando, e é isso, muda o planejamento em 2 meses. E nisso você perde técnicos. Perde técnico, claro. E você está se planejando para uma coisa que, de repente, não vai acontecer. É uma ilustração, é uma situação, quer queira, quer não, parecida com a que viveu o Carille, com o clube no Japão. Ele estava no Japão, ele estava trabalhando e, de repente, ele não volta mais. Sim. Ué, mas peraí, como não volta? Você tem contrato aqui, a gente tem mais 1 ano e tal. Não, quero ficar no Santos. Ele falou com a gente, tô de olho no Santos. A gente estava ali batendo um papo com ele na redação, adoro o Santos, tal. Sim, eu também acho digno você adorar o Santos, mas tem um compromisso. Alguém tem que pagar. Né? Só tem um ponto aí que acho que até é importante esclarecer. A gente normalmente está acostumado a falar em assinatura de pré-contrato entre os jogadores. Sim. Para o jogador é necessária essa questão dos 6 meses. Para técnico isso não existe. Tá? Então o Abel ele já tinha, não é, Vinícius, o contrato até o final de 2024, antes de ser renovado, né? Mas ele, né, um técnico pode assinar esse pré-contrato ou essa carta de intenção com outra equipe. Ô Vinícius, vou agradecer aí a sua presença, tá? Para você completar também as informações. E eu vi um pessoal ontem nas redes sociais falando assim, poxa, e a multa? O Palmeiras tem que pagar ou não? A torcida estava falando assim, a gente já fez vaquinha para contratar o Wesley. Não vai fazer vaquinha para pagar a multa para o Abel ficar? O torcedor do Palmeiras não tá nem um pouco magoado, viu? Não tá? Pelo que eu tenho visto aí. O que aconteceu depois disso tudo? Ele renovou o contrato? E foi campeão. Foi campeão, tá no Palmeiras. Ele tá onde ele quer, onde ele queria, né? Valeu, Vinícius. Valeu, um abraço a todos, mas é isso que você falou, ele não tem um tempo para assinar um pré-contrato, então ele poderia ter assinado exatamente naquela situação e depois avisar o Palmeiras como aconteceu no final da temporada. Mas isso aí tudo certo, né? Mas fica exatamente essa discussão aí que o Marra levantou. Não é muita questão financeira, enquanto o Al-Sadd do Qatar se sente prejudicado no seu planejamento depois que o técnico Abel Ferreira assinou esse pré-contrato ou a carta de intenção. A gente vai acompanhar de perto essa situação, viu, Bruno? O Palmeiras, está claro, precisa esclarecer bem certinho essa situação, mas o clube já se prepara para pagar essa multa milionária caso a FIFA dê ganho de causa ao Saad do Qatar, que acionou a FIFA pedindo punição porque o técnico Abel Ferreira assinou um pré-contrato em outubro do ano passado. A situação é a seguinte, o Abel realmente tinha interesse de deixar o Palmeiras, se interessou pela proposta e aí durante todo esse período, a gente lembra até aqui, ele dizendo, eu não sei do meu futuro, eu não sei como vai ser, ele estava muito pressionado em outubro e em dezembro, inclusive depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, ele deu entrevistas que não sabia sobre o futuro. Teve uma reunião aqui na Academia de Futebol com a presidente do clube, a Leila Pereira, onde ele passou aquele relatório, tudo que ele pensava para a próxima ou para as próximas temporadas. E aí, no ano seguinte, no início dessa temporada, teve a reunião de renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira. Ele tinha contrato até 2024 e estendeu até 2025. E nessa renovação, aí sim, a informação que a gente tem que o Palmeiras ficou sabendo desse pré-contrato, essa intenção, essa carta de intenção que o treinador português assinou com o Al-Saad do Qatar. Então o Palmeiras está dando todo o apoio jurídico, mas o clube e também o técnico Abel Ferreira já se preparam para pagar essa multa rescisória, como aconteceu esse pré-contrato, né? Como aconteceu na multa rescisória com o PAOK da Grécia, quando o Palmeiras e o Abel Ferreira dividiram a multa rescisória. Era um valor bem mais baixo, 4 milhões de reais, 600 mil euros. Agora essa multa gira em torno de 5 milhões de euros. Mas cabe discussão, viu, Bruno? Porque ele assinou um pré-contrato, não recebeu nada e agora está sendo cobrado na FIFA. Então tem uma discussão jurídica aí, mas o Palmeiras e o técnico Abel Ferreira preparados também para pagar essa multa. E o Vinícius, acrescentando, né, esses pontos que você já trouxe pra gente aí de maneira muito clara, mas olha, a situação então do Palmeiras em outubro de 23, foi o mês quando ele foi eliminado da Conmebol Libertadores, ali pelo Boca na semifinal, estava a uma distância muito grande da liderança do Campeonato Brasileiro, né, atrás do Botafogo, e ele ficou naquele período 6 jogos sem vencer, foram até 4 derrotas seguidas, né? E aí acrescentando isso que o Vinícius traz pra gente e o que existe na matéria no espn.com.br do Daniel Bocato e do Francisco de Laurentiis. Por que nesse mês de outubro? Oi? E do Pascoal. Boa, bem lembrado, Marra. E o Donan viu que mais cedo eu estava conversando com algumas pessoas lá para tentar entender a ordem cronológica disso tudo que o Vinícius contou pra gente. Por que a gente coloca aqui outubro, né, de 23? Porque foi nesse período em que o Abel assinou
esse documento, que o Palmeiras entende não ser um pré-contrato, uma carta de intenções, o clube árabe entende que é um pré-contrato e é isso que está sendo discutido. O Abel, de fato, sairia, né? Ele tinha a intenção ali naquele momento de sair e aceitou a proposta, certo? Mas aí apareceu uma mulher, que não é a Leila Pereira, mas que é a Ana Xavier, a esposa do Abel, e isso o Abel já falou também várias vezes, que foi quem era contra essa assinatura do contrato. Quem há muito tempo trabalhava para essa saída é o empresário do Abel. Porque o papel do empresário é do papel do empresário esse tipo de negócio, é vantagem para o empresário. O Abel foi convencido, entendeu que realmente o ciclo dele no Palmeiras estava terminando, né, naquele mês todo ali de baixa da equipe, mas depois as coisas começaram a mudar. Primeiro, com o pedido da família para permanecer, e o time começou a engrenar. Diante disso, o Abel decidiu ficar e negar aquilo que ele já tinha acertado ali com o clube árabe, Marra. Acho que tem tanta coisa, né? E aí, só confirmando o que o Vinícius, né, trouxe, depois de tudo isso, o Abel fala para o Palmeiras, eu renovo o contrato, mas tem um problema. Eu assinei ali um documento com o clube árabe, uma proposta que eu tinha e estava disposto a ir. E a partir daí que Abel e Palmeiras, Abel e Leila, entendem o que fazer com essa multa. Uhum. Então, tem tanta coisa aí, né, Bruno? Tem uma delas que é a que fica agora. Uhum. O projeto do Palmeiras hoje me parece muito dependente do Abel. Uhum. E o Abel esteve muito perto de sair. A gente não sabe qual seria o próximo passo. Do Barros, de quem cuida do futebol, da Leila. Qual seria o próximo passo? Se efetivamente ele tivesse saído. Eu acho que essa não era uma informação que o Palmeiras estava preparado para conviver. Porque muito do sucesso... É claro que o Palmeiras tem um belo time, é claro que o Palmeiras tem uma estrutura invejável e a forma que o Palmeiras trata o futebol é invejável, mas muito do dia a dia do futebol passa pela cabeça do Abel. Aí eu estou falando campo e bola e eu estou falando de preparação. Então, o que seria o dia seguinte? Eu acho que vale essa reflexão porque nenhum clube pode ficar na mão do técnico. E ele assinou. Uhum. Uma coisa, Bruno, é eu olhar, olha, vai ter um show em tal lugar. Isso é uma coisa. Olha, vai ter um show em tal lugar e o preço é tal. Olha, vai ter um show em tal lugar, o preço é tal e eu vou, comprei o ingresso. Depois que eu comprei o ingresso, eu posso até não ir, mas eu já perdi o dinheiro, que eu já comprei. E é mais ou menos isso, o Abel já perdeu o dinheiro, porque ele assinou o que é o pré-contrato ou o que não é, ele assinou uma intenção de sair. E isso talvez dê multa, tanto que está na FIFA. Então, assim, ele teve 1000 oportunidades para pensar. Estou de olho nesse show, pode ser que eu vá, eu fui. Será que a minha esposa quer ir ou não? Meu empresário falou que o show é bom, isso, mas eu não tenho tanta certeza. São várias etapas até você dar o enter e passar o número do seu cartão, né? Você tem 1000 oportunidades de dizer não, vou pensar um pouco mais. Depois que você deu o enter e passou o cartão, algum prejuízo você já tem. Indo ou não indo no show. Indo ou não. Mas você acha, Dona, que ele não agiu de maneira correta com o Palmeiras? Porque o Abel, ele é um cara que nas entrevistas, ele sempre cobra isso, né? Ele cobra isso dos jogadores, ele cobra isso dos adversários, ele cobra isso da imprensa, ele cobra isso dos torcedores. Como é que foi a postura dele nesse caso? Então, nessa época, a gente enxergava um Abel bem desgastado. Uhum. Acho que o panorama era um panorama de fim de ciclo. E um ciclo lindo, né, entre Abel, Palmeiras, torcida. Eu acho que ele conseguiu ser transparente com o público, com a torcida, com a imprensa, né, tratando um pouco desse desgaste, tanto que quando veio essa proposta, ele seria o técnico mais bem pago, né? A gente entendia o movimento dele de saída. Talvez ele enxergasse que dentro do projeto ele não tinha muita coisa mais para extrair. Agora, internamente, eu acho que ele deveria ter conversado com o Palmeiras. Assim que recebeu a proposta e Sim. assinou. Não tem essa informação se existiu esse movimento, essa procura do Abel. Você traz a informação que depois, né, quando ele veio para a renovação de contrato, e isso é um fator importante, o Abel está nesse momento no lugar que ele deseja estar. Uhum. E eu acho que o Palmeiras também conseguiu dar alguns sinais de que ele pode extrair mais coisa desse projeto. Mais investimento, por exemplo, a contratação do Felipe Anderson, né, ainda mais respaldo para ele trabalhar e tentar manter esse time na primeira prateleira do futebol sul-americano. Mas eu acho que ele poderia ter procurado sim a direção
naquele momento e sinalizado que ia assinar uma carta de intenção, que é diferente, né? Uma carta de intenção E um pré-contrato. pré-contrato. Sim. Isso é completamente diferente. Vão ter que decidir isso na justiça. Mas eu não acho que isso... Não sei o que vocês acham. Eu não acho que isso tenha abalado também a relação, não. Eu acho que não abalou. Não acho que tenha não abalado. abalou a relação. E eu acho que em algum momento a gente precisa ser frio. Isso é uma relação comercial. Sim. Sim, eu tive uma ótima proposta, não sei o quê, pensei em sair mesmo. Gente, não sou eu que pago as contas do Abel e nem sou eu que pago as contas do bisneto do Abel. Porque um tipo de transferência dessa, não sou eu que vou julgar também. É uma relação profissional e que vários treinadores, jogadores têm feito, né? De buscar independência e tal. E eu não acuso. Eu só acho que o Palmeiras, o Avaí, o Sport, o Amazonas, o Atlético, o Cruzeiro, o Fortaleza, todos têm que estar preparados e montar estrutura de futebol para que ela sobreviva sem o técnico. Olha o Liverpool passando agora, depois de 9 anos, a saída do Klopp. Os clubes têm que estar preparados para a saída dos técnicos. É isso aí, pessoal. O Verdão amanhã tem jogo diante do Botafogo SP. Estou muito confiante aí na vitória do Verdão, né? Um time de inferioridade aí, bem, assim, um time limitado, né? E o Palmeiras precisa ganhar, né? Um time que sabemos aí, né? Como o Palmeiras, que é um time previsível, e sim, o Palmeiras tem muita chance, né, de ganhar amanhã. Deixa aí já o seu palpite, pessoal, e comente aí de qual cidade vocês vão ver esse jogo aí, para que eu mando um abraço para todos vocês. Pessoal, um assunto que está sendo muito falado aí sobre o Abel Ferreira, né, que talvez vai ficar 10 meses aí sem receber salário. Eu acredito, pessoal, que a diretoria não vai fazer isso com ele, né? Pode ajudar o Abel Ferreira aí, porque o Abel quis ficar no Palmeiras, né? Foi uma boa escolha para o Palmeiras, né? Porque talvez se o Abel tivesse ido embora, não acharia um técnico aí à altura do Palmeiras, né? Pessoal, tem informação sobre o Gabigol também, que está no radar. Está no radar aí do Palmeiras. Alguns torcedores não aceitam, né? Outros falam que não se encaixaria. Não se encaixaria, no caso, no Palmeiras, né? E vocês? Você acha que o Gabigol seria uma boa para o Verdão? Deixa aqui sua participação nos comentários. Se é novo aqui no canal, pessoal, se inscreva e ative o sininho para que você receba aí, que o YouTube vai entregar para vocês em primeira mão os novos vídeos, né? Com informações atualizadas do Palmeiras,